Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios 4, do versículo 14 a 21. Ouçamos a leitura. Testemunha que educa. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para chamá-los à atenção, como se faz com filhos queridos. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo através do Evangelho. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam meus imitadores. Foi para isso que lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. E fará com que vocês se lembrem de minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensinei por toda parte em todas as igrejas. Alguns se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, se o Senhor quiser, irei logo. E então verei não o que esses orgulhosos dizem, mas o que fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com vara ou com amor e suavidade? Vamos então fazer o comentário. Versículo 14. Não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para chamá-los à atenção, como se faz com filhos queridos. Paulo, neste versículo, inicia a estabelecer sua intenção de escrever a carta. Depois de fazer severa crítica à divisão da igreja de Corinto em grupos, de denunciar a busca obstinada de uma sabedoria autossuficiente, onde não está presente o Cristo crucificado, agora ele quer expor que sua intenção não é para humilhar os coríntios, para envergonhá-los. Paulo, como fundador da igreja de Corinto, os vê como a filhos muito amados. Ele que fundou a igreja de Corinto é o pai desta igreja. Os coríntios, por serem filhos, recebem de Paulo a correção. Versículo 15. De fato, ainda que vocês tivessem 10.000 pedagogos em Cristo, não teriam muitos pais, porque fui eu quem gerou vocês em Jesus Cristo através do Evangelho. Paulo é o pai da comunidade. Foi ele que gerou em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. Paulo é o pai espiritual da igreja de Corinto. Gerou esta igreja para a vida de fé. A igreja de Corinto, mesmo que tivesse 1.000 pedagogos em Cristo, o único que o gerou em Cristo na pregação da palavra de vida foi Paulo. Isso os coríntios devem reconhecer. Versículo 16. Portanto, eu lhes dou um conselho: sejam meus imitadores. A igreja de Corinto deve ter, em relação a Paulo, não só um relacionamento de escuta e aceitação de sua pregação no anúncio do Evangelho, mas deve atingir a uma imitação de Paulo como modelo de uma vida cristã, que chegue a participar do mistério da cruz do Senhor Jesus, sabedoria de Deus. Versículo 17. Foi para isso que lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem de minhas normas de vida em Jesus Cristo, aquelas mesmas que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Paulo não só enviou uma carta, mas também Timóteo.
apresentando como filho espiritual, filho de Paulo. Ele é amado e também ele é fiel ao Senhor Jesus. Timóteo é uma pessoa de alta confiança de Paulo. E Paulo o envia para uma missão junto à comunidade, à igreja de Corinto. As normas de vida que Timóteo se refere, a norma de vida de Timóteo, vem referida aqui à doutrina anunciada na igreja de Cristo. Não se trata de uma doutrina pessoal, mas aquela que foi anunciada em todas as igrejas. É universal, católica. Os coríntios não estão isolados do mundo, mas estão dentro de uma igreja, inseridos numa igreja, que tem um corpo doutrinal de anúncio, uma ordem eclesial, uma disciplina eclesiástica. Existe um conteúdo do anúncio que é ensinado por Paulo em todas as igrejas, não só em Corinto. Versículo 18. Alguns se inclinam de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. O anúncio da vida de Paulo se tornará uma ameaça para certas pessoas da comunidade, aqueles que se opunham a Paulo. Eles se enganaram. Timóteo vai à frente, Paulo irá depois, pessoalmente. Isto afronta os adversários de Paulo que não acreditavam que Paulo fosse a Corinto. Versículo 19. Contudo, se o Senhor quiser, irei logo. Então verei, não o que esses orgulhosos dizem, mas o que fazem. Paulo em Corinto irá ver não aquilo que é dito pelos seus adversários, mas aquilo que é feito, realizado pelos seus adversários. O estrago que fazem na comunidade, na igreja de Corinto, quebrando a unidade da própria igreja. Paulo não se deixa levar por palavras que os adversários dele fazem. Ele não se deixará enganar. Paulo verá o que está atrás da palavra. As obras, o que fazem, é isto que manifesta o que valem as palavras. Versículo 20. Mas no versículo 20, Paulo quer destacar aqui que as palavras aceitam qualquer coisa, mas as obras são a expressão daquilo que as pessoas fazem. E é justamente aquilo que as pessoas fazem é que manifestam verdadeiramente aquilo que elas dizem. Versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não são palavras que constatam a força do Evangelho presente na igreja e nos fiéis. A realidade do reino não é feita em palavras, mas pela força criadora da salvação, do poder salvador, que age na vida de cada fiel e também na própria igreja. Versículo 21. Versículo 21. O que vocês preferem? Que eu vos visite com vara ou com amor e suavidade? O tom do versículo é duro, ameaçador, mas aqui se deve referir apenas aos adversários de Paulo. Eles é que devem escolher entre uma visita corretiva, com vara, punitiva, ou uma visita de um pai amoroso, clemente. Paulo, pela força do mistério da cruz, enfrenta as adversidades dos seus inimigos, que dividem a igreja. Ele enfrenta a situação trazendo sua fidelidade a Cristo no mistério da cruz, que é um mistério real. É um mistério que realmente transforma a vida, que toca a vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.